as pessoas perguntam sobre a minha origem e tal, e eu simplesmente invento um caos. Obviamente que não faz sentido nenhum, a pessoa fica tipo, peraí, como assim? Aquela coisa, trabalhe com o que você ama e deixe de amar o que você ama. Qual que é a função do silêncio na nossa formação? Quanto mais você vai tirando o jovem do seio da família, colocando ele na teta da raparigagem, mais você vai precisando tipo, do Estado para vir crescendo e tomar conta das consequências negativas. Né? A música não só ela diz coisas sobre a gente, mas ela também fala pra gente o que fazer. No contraponto de hoje, eu recebo um músico pernambucano formado em piano pela Berklee College of Music, a famosa faculdade americana de música sediada em Boston, e que, há uma década, participa de diversos projetos musicais nos Estados Unidos, entre eles o The Claypool Lennon Delirium, a banda de rock psicodélico do filho mais novo de John Lennon. Recentemente, ele estreou um programa semanal na Brasil Paralelo, o Rasta News, que tem tido excelente recepção e grande audiência. Bom, eu sou Bruno Magalhães e recebo hoje o João Nogueira, o Rasta, que aceitou participar dessa conversa e, como de costume, vai tentar responder as perguntas de acordo com o melhor do seu entendimento. João Nogueira, Rasta, seja bem-vindo. Poxa, boa noite. Rasta, você... Vou chamar Rasta, João Nogueira, porque para mim você é essas duas pessoas, o humor e a música numa união muito interessante. Inclusive, esse é o nome do programa, Contraponto, né? Na música, o contraponto é a técnica, né, de juntar duas ou mais vozes. Vamos tentar encontrar o tom dessa conversa aqui. Bom, você mora nos Estados Unidos há mais de 10 anos, certo? Sim, moro há 11 anos. 11 anos. Saiu de Recife e agora mora nas montanhas do norte de Nova York. Como é que isso foi acontecer na sua vida? É uma mudança grande, né, imagino. Acontece que eu morei 2 anos em São Paulo, de 2007 a 2009. E aí, em 2010, eu me mudei para Boston, lá por volta de agosto. Aí eu fui lá estudar na Berklee e tal, e em 2 anos eu me formei. Me formei em 2012, maio de 2012. E aí eu me mudei para o Brooklyn, em Nova York. Eu comecei morando ali em Bed-Stuy. Depois eu fui me movendo mais em direção a Bushwick e terminei lá até o início da pandemia. Quando a pandemia veio, eu terminei me mudando para as montanhas que ficam a meia hora de Albany, que é a capital do estado de Nova York. Essa minha ida para as montanhas se deu por causa de algo que aconteceu na minha carreira musical. Em 2014, eu me juntei com um grupo de amigos, que a gente tinha uma banda chamada Ran, e a gente alugou uma casa nessa montanha, nesse lago, e a gente foi gravar um álbum lá. A gente montou todo o equipamento, levou os computadores, levamos um console e passamos um mês escrevendo. A gente escreveu cerca de 40 canções, terminamos fazendo um álbum com 10. E nessa minha estadia lá, que a gente passou Natal e Ano Novo, a gente conheceu uma família lá, que era a Bárbara, e ela tem uma fazenda, que é a Three Black Sheep Farm, e a gente ficou muito amigo, de maneira que nos anos seguintes eu voltava para passar Natal, eu voltava para passar Ano Novo, voltava para passar Thanksgiving, qualquer feriado, qualquer desculpa que eu tivesse para ir para a montanha, eu ia. Eu gostei muito de lá, aquele lago, aquela floresta, tipo, tudo aquilo reverberava comigo. E aí, quando veio a pandemia, eu entrei em contato com ela
e eu arranjei de alugar uma cabana que fica na propriedade dela. Ela estava fazendo Airbnbs antes e tal, para cobrir impostos, né, imposto de propriedade. Eu disse, ó, deixa eu fazer isso aí e tal. Aí ela se amarrou na ideia e eu terminei me mudando lá para... Oficialmente eu me mudei em abril de 2020. Quando... Logo no comecinho da pandemia, logo então. no comecinho. Eu tinha ido antes, né? Eu tinha ido já em março. Assim que eu vi... Essa coisa da pandemia foi assim, tipo, assim que eu vi... Tava em Nova York, andando nas ruas, eu vi aquelas filas em supermercado, fila em CVS. E, caramba, isso aqui tá ficando um pouco distópico demais, né? Aí eu disse, caramba, eu não quero ser aquele cara que vai ficar preso no apocalipse zumbi, né? Naquele rolê do Walking Dead, né? E aí eu terminei já, acho que no dia 15 de março, eu já me mudei já me mandei pra montanha, achando que isso ia ser apenas 2 semanas, 3 semanas, tipo, não, mas é só aquela velha história, só até achatar a curva, só até não sei o que lá. Então acabou que quando eu vi que a coisa não ia resolver tão cedo, eu peguei a caminhonete, fui pro Brooklyn, peguei todas as minhas coisas, entreguei meu apartamento e fiquei na montanha. O que foi uma coisa muito boa para mim, porque a minha qualidade de vida, a minha concentração, a minha vida espiritual, a minha vida de leitura e de prática melhoraram, assim, absurdamente. Eu tinha medo de ser aquelas pessoas, tipo, eu vivia querendo, tipo, eu queria ficar num lugar mais isolado para eu poder, né, para eu poder fazer minhas coisas. E no fundo eu tinha um pouco de medo de que quando eu conseguisse isso, eu terminasse não fazendo isso. Mas eu terminei fazendo e foi uma coisa que me alegrou muito. E é por isso que eu fico ainda lá nas montanhas, mesmo as coisas estando parcialmente resolvidas. Eu não pretendo voltar ao Brooklyn mais. Mesmo com o fim da pandemia? Mesmo com o fim da pandemia. O Brooklyn é muito feio, cara. É estranho, é como você tá em Mordor, assim. Então eu achei o meu condado lá, de certa forma. Você trancou a faculdade de Física lá em Recife para vir para São Paulo se preparar para Berklee, certo? Sim, sim. O que estava na sua cabeça quando você pensou em entrar na Berklee? Ou seja, uma das melhores escolas de música do mundo. O que te impulsionou a fazer isso? Bom, eu tinha um amigo em Física que tinha tentado uma bolsa para a Berklee, tipo, anos antes, e ele não tinha conseguido, mas ele me falou que era possível, né, aplicar. E ele me falou de um curso aqui em São Paulo e tal. Na época era na Souza Lima, né? E eu fiquei interessado. Eu estava meio desmotivado no curso de Física, porque hoje eu entendo que eu escolhi o curso porque eu era bom em resolver problemas de física de ensino médio e eu achava que seria mais fácil o vestibular, de maneira que eu não ia precisar estudar tanto, então eu ia poder tocar mais piano, em vez de fazer algum outro curso tipo medicina, tal, que seria tipo aquela dedicação muito forte para o cara passar. Foi bem assim na vadeagem mesmo que eu entrei em Física. E eu entrei e vi que a coisa não era bem assim. O meu primeiro semestre ainda foi ok, mas no segundo semestre eu encarei uma greve, né? A primeira greve de federal assim, que eu vi na minha vida. Foram 9 meses de greve. E aí, nossa, foram 9 meses que, assim, que eu fiquei tocando em casa, fiquei, tipo, pensando muito. E quando eu voltei... Você tinha banda já nessa época? Já. Eu tocava numas bandas de rock na cidade, essas coisas assim. Quando eu voltei da greve, que já era janeiro, acho que de 2006, eu já voltei diferente. Já voltei pra faculdade, tipo, eita, isso aqui... Eu não tô levando isso aqui a sério do jeito que isso aqui tem que ser levado, né? Se eu quero seguir carreira nisso aqui, é a diferença, né? Entre você resolver problemas no colégio e você ter uma carreira científica, realmente, né? O buraco aqui é bem mais embaixo. E aí eu comecei a pensar, aconteceu o falecimento do meu pai, em 2006, e aí eu comecei a pensar sobre o que eu estava fazendo com a minha vida, né? Tipo, comecei a pensar, assim, em termos de propósito e tal. E aí eu resolvi, tipo, conversar com a minha família, conversar com a minha mãe e dizer, eu
tô pensando em fazer isso aqui, vai ser difícil e tal, mas eu acho que é isso que eu quero fazer. E ela me apoiou bastante, né? Eu não sei como. Nem por quê. Nem por quê, né? Tipo, um filho chegar e dizer, tipo, mãe, eu quero ter uma vida de cigarra agora. Mas terminou que, aos trancos e barrancos, terminou dando tudo certo. Eu tinha uma ideia, né? Eu não tinha um plano exato, mas eu tinha uma ideia do que é que eu queria fazer. Eu tinha a ideia de que eu queria estudar improvisação, de que eu queria desenvolver uma linguagem, né? Estudar a linguagem, né, da improvisação e aplicar para o meu jeito de tocar, para as minhas composições e até mesmo para esse meu caso estranho com o rock, né? Que eu sempre brinco, né? Que tipo, eu não discuto com roqueiros, mas eu toco em banda de rock. Eu tenho uma carreira com isso. Então foi assim que eu fui parar nas montanhas. Você fala do rock nesse sentido porque você se coloca de modo ambíguo quanto ao rock? Sim. Eu acho que o rock tem uma coisa muito legal, que é uma leveza de não se levar muito a sério. Mas a gente vive no universo de charlinhos e charlinhas, né? Tipo, e vai passando o tempo. Porque é um produto da indústria, né? Tipo, ele não não dá nem pra gente chamar ele de música naquele sentido, né? No mesmo sentido que você chama Beethoven, ou que você chama Mozart, ou que você chama Bach, tá entendendo? Tipo, é uma coisa, né? Você pegar um Smoke on the Water e comparar, sei lá, com a Sétima Sinfonia, tipo, eita, mas tem muito roqueiro que se leva muito a sério, né? Sim, exatamente. Aí tem uns metaleiros, né, que acham que são herdeiros da música clássica. Tipo, puta que eu pariu, cara. Para com isso. Mas o que eu gosto no estilo é justamente esse lado despretensioso, né? Esse lado quase cômico da coisa, né? Quando eu vejo até caras que eram mortalmente sérios na maneira de escrever, né? Como o Frank Zappa, ele tinha um senso de humor, né? Não era aquela coisa empombada, aquela coisa meio enfadonha. Então, tipo, eu tenho uma relação com o rock meio assim, tipo, não, eu gosto, mas, tipo, mas é preciso ter aquele nível de deboche, ter aquele nível de não levar a coisa muito a sério. Porque senão você termina com roqueiros tentando dar pitaco acerca das coisas mais elevadas da existência, né? Se colocando também nos lugares mais elevados, né? Da excelência humana. E tipo, velho, você toca essa guitarrinha furada aí, cara, para com isso. Nada mais que isso, né? Você fala que leva a vida de cigarra, mas na verdade você trabalha com música nos Estados Unidos, sim, né? Sim. Como é que foi isso? Depois que você formou, o que você começou a fazer? Eu sei que você tocou em igreja protestante, tocava em casamento. Como é que é a carreira musical? Como é que foi a sua carreira musical no começo lá? E o que você tem feito hoje lá? Quando eu me formei em música, tipo, o primeiro desafio foi ver assim, tá, como é que você vive disso aqui, né? Então existem diversas maneiras. E o caminho que eu tinha escolhido na faculdade era o caminho de tocar, realmente. Então, tipo, quem toca tem que tocar para quem precisa que você toque. Não é que você vai, tipo, sair da faculdade e vai sair um artista. Tá entendendo? Pode ser que aconteça, mas isso é um golpe da sorte, um golpe do acaso, realmente. Assim, tem vamos dizer assim, tem uma série de circunstâncias aí dentro da providência que precisam se alinhar para que uma carreira artística aconteça. Então eu saí e eu fiz 2 movimentos. Eu estava já muito interessado na música negra gospel americana e eu conheci um pianista na Berklee que tocava ele tocava na banda da Whitney Houston. O nome dele é Jethro da Silva, é um dos maiores pianistas que eu já vi tocar, assim. Um cara incrível. Jethro da Silva? E ele, muito solícito, me conectou com uma igreja no Harlem. Me interessei depois de ter visto o enterro da mãe adotiva dele lá em Dorchester, em Boston. Que foi uma experiência, assim, muito intensa para mim. Porque estavam, tipo, os melhores músicos daquela cena lá numa igreja cantando
tristes e alegres ao mesmo tempo, né? Triste de estar deixando a pessoa partir, alegre de que ela estava na presença, né, do seu criador. E tipo, uma energia muito forte. Eu achei aquela música muito, muito cativante, né? E eu disse, caramba, eu quero entender como é que funciona isso aqui. E ele me ajudou, me conectou com uma igreja lá no Harlem, que se chamava Manhattan Grace Tabernacle. E eu cheguei lá, não sabia nada, né? Tipo, eu escutava as coisas assim. E eles foram me inteirando do repertório e tal. Eu descobri que tinham gospels e gospels, tem worship, aí tem praise, aí tem aquela coisa old school do shout e do talk music, essas coisas assim. E aí eu passei um bom tempo, eu acho que eu passei de 2013 até 2018 tocando em igrejas. Aí depois de um tempo eu já estava tocando em vários. Eu estava tocando no Harlem, aí eu estava tocando em New Lots Avenue no Brooklyn, às vezes eu tocava em Dorchester, em Boston, e às vezes eu tocava também em South Norwalk, em Connecticut. Paralelamente a isso, eu tava tocando, tipo, casamentos e gigs de hotel e tal, que é a outra coisa que você faz, né? É o principal que você faz, basicamente, quando você tá tocando para sobreviver, né? Então era uma coisa muito engraçada, porque eu tava, às vezes, tocando numa noite, né? Tipo, no sábado à noite, chegando em casa às 3 horas da manhã e às 8 horas da manhã eu tinha que estar lá no Harlem, ou eu tinha que estar lá em Connecticut e tal, e tipo, eu tinha que me organizar para fazer essas coisas acontecerem, né? E então tinha realmente um contraponto. A maneira com que eu noto que a minha carreira musical e até a minha vida pessoal se desenvolve, ela tem essa coisa barroca mesmo, assim, tipo, de que eu tenho um chamado que é super, né, são e wholesome, vamos colocar assim, no domingo, tocando na igreja e tal, tipo, mas tem essa outra coisa do mundo, né, de tá tocando, sei lá, hotel, casamento, aquela coisa assim, tipo, que é um negócio maluco. E isso, hoje eu vivo de outra forma, né? Aconteceu em 2018, em um show que eu fui, eu conheci o Sean e a gente conversou um pouco e eu descobri que a gente tinha bastante afinidade musical e tal. E papo vai, papo vem, ele perguntou o que é que eu tocava, eu disse, eu toco piano, toco teclado. Brincando, eu disse, se você precisar de alguém e tal, eu disse, tô precisando de alguém agora. Aí ele disse, pô, ele trocou o telefone e tal, eu comecei a tocar com ele. E aí eu entrei em outro mercado, que é esse negócio de você tocar com bandas já estabelecidas, né? Então, é algo que facilitou a minha vida de músico, né? Tipo, eu não preciso mais ficar fazendo shows de casamento, shows de bicos, hotel, né? porque essas coisas, elas são muito boas, elas são muito úteis porque elas constroem caráter, tá entendendo? Elas constroem caráter, elas constroem repertório, né? E você fica versado nas coisas. Você tá forçado a aprender, sei lá, 40 músicas por semana. Mas tem o outro lado, que é tipo, você pode terminar parando de gostar de música, né? Aquela coisa, trabalhe com o que você ama e deixe de amar o que você ama. E aí, essa mudança, né? Tipo, de estar tocando assim, de estar muito freelancer, de ter uma coisa mais fixa, mais estruturada, me possibilitou também mais tempo para a minha vida, tanto a minha vida espiritual quanto a minha vida intelectual e tal. E nesse meio tempo, né, em que eu tô fazendo turnê, mas depois eu tenho tempo em casa, aí depois eu faço turnê, depois eu tenho tempo em casa, eu comecei por influência da minha irmã, a Mal, né, tipo, ela, tu tem que fazer esse negócio de perguntas, porque eu fazia, tipo, esporadicamente no Foi ela que Facebook. deu a ideia de você investir um tempo maior nisso. Não, tem que fazer o racha, Tá bom, então vamos fazer. Aí ela montou a paginazinha e aí, em 2019, foi que eu realmente amadureci a ideia e comecei, né? Eu passei 2018 assim, vamos ver como é que seria, tipo, como é que... E aí, em 2019, quando eu voltei de turnê em novembro, eu comecei. Aí eu comecei, tipo,
e aí terminou dando nisso aqui. Então hoje eu tenho essa carreira musical, mas eu também tenho essa coisa do humor e da comédia. E eu misturo os dois nesse outro projeto que eu tenho, que é o Academics de Milton Friedman, né? Que é tipo, é uma palhaçada. Às vezes a pessoa trata como uma banda, né? Eu digo, galera, não faz isso não. Nem tá? tanto, Tipo, sou né? eu cantando, não pode ser. Mas tem gente que toca com você nesse projeto, né? Quem são essas pessoas? Moram lá, próximos? Bom, no início eram as nossas feijoadas, né? Então eram os nossos amigos, né? Tinha o Apoena, tinha o André e tal, que são amigos da época da Berkeley. Mas hoje eu e o Jopa fazemos as coisas, né? Aí a gente às vezes inventa uns personagens que vêm gravar com a gente, tipo o Rei da Cuíca, quando a gente gravou a saga de Simplício, né? Que era, assim, a gente inventou um cara que não existe e tal. Hoje somos só eu e ele, tipo, eu toco baixo, o Jopa toca guitarra, eu toco piano, tipo, a gente grava os vocais, tipo, programa uma bateria, compra os samples, umas coisas assim, tipo, e a gente vai aos trancos e barrancos fazendo o negócio acontecer. Então, eu fiquei surpreso em saber que foi a sua irmã que te deu esse impulso para começar a fazer, não começar, mas para investir nesse Pergunte ao Rasta, que o lado do humor parece que é um broto que está surgindo aí na sua vida, né? Uma segunda atividade. Eu né? sempre tive o lado do humor. Como é que foi isso na infância? Você convivia com pessoas engraçadas, contavam piada? Sim. Tinha essa coisa? Como é que era isso? Sim, meu pai tinha um amigo que faleceu, por sinal, no ano passado, que Deus o tenha, Luiz Mota. Ele era dono de um restaurante de comida regional lá, perto da Universidade Federal, chamava Arriégua. E ele era cearense de origem. E meu pai me levava muito no restaurante. Meu pai gostava de tomar uma e ele me levava com ele pros cantos. Né? Então tinha 2 bares que ele ia muito. Ele ia no Arriégua, lá na cidade universitária, e ele ia no bar do Zé do Mé, lá na Estrada de Aldeia, que ele foi basicamente um dos fundadores, e ele ajudou a sustentar aquele bar durante muito tempo. Tanto que depois que meu pai faleceu, o bar não durou muito. Financiando bares, né? Exatamente. E aí eu sentava, escutava muito o Mota, principalmente, falando. Ele contava piada, contava um monte de coisas. Eu sempre achava aquilo. Sempre achava o riso, a galhofa, essa coisa, tipo, um negócio ótimo. Mas eu nunca pensei, né, tipo, que isso ia pingar em mim. Nos outros bares também, meu pai tinha amigos que eram, embora não fossem piadistas, eles eram muito caricatos, né? E eu ia observando, assim, tipo, era uma época muito engraçada essa, pô, dos anos 90, porque sentava um bando de velho num bar e eles começavam, tipo, a contar coisas sobre o mundo, assim, que você não tinha como checar na Wikipédia se era verdade ou mentira. Então eu aprendi várias lendas, assim, várias lendas urbanas, tipo, coisas assim que a maneira com que os caras construíam a narrativa era muito convincente. Eu digo, isso aqui deve ser verdade mesmo, isso aqui faz sentido, né? Então, isso me ajudou depois, mais tarde, a entender como o próprio jornalismo faz isso, né? O cara joga uma coisa aqui, uma coisa ali que faz sentido numa narrativa, faz uns ganchinhos. Eu lembro, tinha uma história que, acho que foi um amigo do meu pai chamado Acioli, que contou que a direção nos carros da Inglaterra era do lado direito porque os cavaleiros seguravam as lanças do lado direito e tal, e no carro a direção representava, né, como a lança para o cavaleiro. Caramba, essa correspondência é verdade, deve ter, sei lá, uns 9... Deve ser, eu aprendi, e aquilo ficou comigo, eu digo, caramba, pô, a direção do carro é a lança do cavaleiro, né? E obviamente, tipo, isso aí não tem fundamento nenhum, né? Tipo, mas não tinha Wikipédia, não tinha Google na época, cara. Então eu fui escutando causos e tal. Então, tipo, a minha imaginação para inventar causos também veio. E isso terminou me ajudando no humor. Muitas vezes as pessoas perguntam sobre a minha origem e tal, e eu simplesmente invento um caos, né? Um caso, obviamente, que não faz sentido nenhum. A pessoa fica tipo, peraí, como assim? Né? Tipo, às vezes uma vez as pessoas me perguntaram sobre por que Rasta, né? Tipo, eu fiz um destaque no meu... Eu vi um vídeo de um coletivo de reggae. Pela minha participação nesse filme aqui. Eu coloquei... por causa da minha participação nesse filme aqui... E o cara até parece.
aquele filme Rockers de 1978, né? Que é um filme que mostra um baterista jamaicano, o Leroy Horsemouth Wallace. Cara, é sinistro, mas é um filme, assim, é engraçadíssimo, assim, ele não tem uma história muito bem desenvolvida, né? Tipo, acho que foi um filme criado com muita maconha, mas eu coloquei lá aquela passagem, tipo, a pessoa ficava olhando e, cadê tipo, o Rasta como aqui? assim, pô? É o Rasta? Aí mesmo, assim, tipo... Acho que vem daí também o seu gosto pelo Tolkien, né? Hã? O seu gosto pelo Tolkien, pela criação de um mundo... Sim. Claro, né? Dada... Não, claro, não estou É. comparando as duas coisas, mas assim, é a criação de um universo também, de um... Sim. O Tolkien, tipo, a alegria dos hobbits e a alegria do Tom Bombadil sempre me influenciaram. Mas, voltando, então, tipo, nesse restaurante o Arre Égua, eu escutei muitas piadas. Eu tinha um vizinho também que ele escrevia uns livros com piadas e tal, chamava Bestiário da Imprensa. O nome dele era Hugo Vaz. E pequenininho, eu li os livros dele, os livros tinham umas imagens assim meio... umas imagens meio impróprias, assim, tipo, mas eram cartoons, né? E os textos eram engraçados também, e aquilo, tipo, e aquilo me chamou para esse lado do humor, esse lado da... Eu sempre tive essa coisa acontecendo comigo. Quando eu comecei a me interessar mais por filosofia e tal, por história, e eu terminei conhecendo o Olavo de Carvalho, ali a veia humorística é fortíssima, né? O Olavo não só é a potência intelectual que ele é, mas ele para mim, ele é o meu humorista preferido também. Ele é o Aristóteles no Alborguete, como ele próprio disse. É o Aristóteles no Alborguete. Cara, você tipo, tem aulas do Coffee assim, que você assiste e que ele tá falando um negócio super sério, super verdadeiro, assim, e do nada ele coloca uma piada que é maravilhosa. E aí eu fico dando risada, né? Então, eu acho que é impossível, na verdade, você ser brasileiro e não ter essa coisa do humor. Eu acho que é até um mecanismo de defesa da gente, né? E se você parar para pensar no Brasil, tipo, a realidade do Brasil, assim, tipo, é um país bem, bem louco e um país bem assassino também, né? Então, tipo, não é trivial o cara articular uma vida normal aqui. Então, tipo, o riso, a galhofa, essa coisa, tipo, faz parte, assim, da nossa vivência. Sobre o Olavo, inclusive, você já disse que fazia parte lá atrás, no Orkut, daquela comunidade Olavo de Carvalho nos odeia. Você estava ali em torno desse assunto, Orkut, né? E, de algum modo, você hoje é aluno dele, né? Queria entender como é que foi essa passagem aí, né? Cara, desse meio que hater. Acho que não chega a ser hater, né? Você não era um hater, eu não era um hater dele, mas eu era de esquerda e as pessoas de esquerda participavam dessa página. Tinha inúmeras páginas, tipo, depreciando ele, né? Tipo, mas tinha uma enorme lá que o pessoal ficava ali às 8 horas de segunda-feira esperando o programa para criticar, né? Um negócio bizarro, né? Exato. O Olavo vem sofrendo esse linchamento aí, tipo, mais do que qualquer pessoa no Brasil, tipo, há muito mais tempo que qualquer pessoa. Né? E eu ainda acho que ele leva isso com uma alegria, assim, exemplar. O que aconteceu? Eu via essa comunidade, depois de um tempo eu fiquei tipo, tá, qual que é desse cara? Né? Tipo, beleza, tá, ele nos odeia. Eu achava que ele era tipo um colunista da Veja, tipo um Maynard ou alguma coisa, ou alguma coisa assim. E aí eu assisti alguns vídeos dele e disse, caramba, esse cara, ele não é trivial. Aí eu li um artigo dele, um artigo chamado... Eu acho que o primeiro artigo que eu li dele foi um chamado Pobreza e Grossura, que foi um artigo que me marcou muito, né? Em que ele fala sobre tratar o pobre com dignidade, sobre a questão de dar esmola, né? E sobre essa questão cultural, tipo, do brasileiro julga muito o pobre, né? Tipo, o cara vem pedir uma esmola na rua, tipo, o cara diz, ele vai usar pra tomar bebida e não sei o que lá. Tipo, o Olavo acaba com isso aí. Tipo, ele acaba de um jeito assim que quando eu mando o texto pra amigos de esquerda, sem o nome dele, o cara diz, nossa, que porra, que foda. Tá? Tipo, às vezes eu boto uns quotes no texto.
Quando você vai conhecendo o velho, tipo, não dá pra você... É difícil você enquadrar, tipo, qual que é o pensamento político dele. Tipo, ele não é um conservador, tipo, pó de arroz burkeano, ele não é um liberal, ele não é um ANCAP, ele não é... Mas ao mesmo tempo ele é mais anárquico que todo mundo, tá entendendo? E ele tem essa coisa católica e ele não tem medo, não teve medo, tipo, de enfrentar os tradicionalistas, essas coisas assim. Tipo, cara, é realmente uma coisa muito única. Então, a partir desse texto, eu comecei a entrar em outras coisas. Eu descobri o livro O Jardim das Aflições, e que pra mim foi uma coisa incrível, embora, né, ele já tenha dito que na época tinha algumas coisas que ele não enxergava bem naquele livro, mas principalmente aquela primeira parte, a reação dele à palestra e vários mitos que a gente foi acostumado a acreditar que ele ia desconstruindo, assim, quando ele passava, né, desse jardim de Epicuro para o jardim das aflições, que eu disse, caramba, isso aqui é uma... Fazia tempo que eu não lia uma coisa tipo em língua portuguesa desse jeito, né? E aí eu comecei a me interessar mais por ele, tipo... Em 2015 eu fui visitá-lo lá na Virgínia e tive a oportunidade de perguntar umas coisas que eu queria saber pra ele e tal. Tipo, fiquei lá... depois eu vi ele dando uma entrevista e tal. Tipo, tem uma força vital muito grande, assim. Ele aguenta falar por muito tempo e aí, tipo... E aí ele para e ele começa a ler... Aí ele lê um pouco, aí ele conversa com as pessoas, aí ele lê mais um pouco, ele tá sempre, tipo, sempre ativo. É impressionante. Queria falar um pouco de música. Não da sua carreira, mas de música, Sim. especificamente. A música tem alguma função? Quer dizer, um relógio tem uma função, um carro tem uma função. Nesse sentido, a música tem alguma função? Finalidade, né, tá em tudo que existe, né? Tudo que é criado tem a sua finalidade. A gente tem essa distinção aí entre artes utilitárias e belas artes, né? Art for the sake of art, né? Que o pessoal usa. A arte como um fim em si mesmo, tal, que aí ela não precisa ter um propósito definido, uma coisa assim. Mas eu acho que é impossível negar que a música, ela tem os movimentos que existem dentro dela. Eles são movimentos que existem na alma e eles são movimentos que existem em um outro lugar, que é o logos. A gente olha para a música geralmente pensando nela como física, né? Como as ondas sonoras, né? Amplitude, frequência, esses atributos que você vai ver, sei lá, no osciloscópio da vida. Ou a gente fica pensando muito assim nas sensações psíquicas, né? Na coloração, timbre, ou as próprias emoções que a música nos evoca. Mas ela tem uma outra componente que é necessária para que ela funcione, né? Que é essa coisa que antecede a música, né? Que os tons, eles já estão organizados desde a eternidade. Anteriormente, eles estão organizados em uma certa ordem dinâmica, de apontarem uns para os outros. E é isso que mantém as nossas melodias de pé. Isso é o que faz com que você possa cantar um parabéns para você em um centro tonal e cantar o mesmo parabéns para você em outro centro tonal, né? Então tem esse terceiro reino dentro da música, que é algo que está fora do mundo físico, algo que antecede o mundo físico e que se manifesta através do ar, se manifesta através do físico, né? Mas ele não é um fenômeno nem puramente interno, nem externo no sentido de ser puramente físico, né? Ele é uma terceira coisa. É um externo mais anterior ao físico. Então, quando você está tratando disso daí, você está tratando de uma ordem, né, inteligível, e você está tratando de uma intelecção que dispõe as coisas dessa maneira, né? Dispõe os tons dessa maneira. Então, quando você olha assim, é impossível você não reconhecer que a música tem, enfim, ela tem uma finalidade. Os movimentos dos tons, eles são movimentos do logos passando pelo mundo físico e articulados na alma. É difícil pensar exatamente o que é que os gregos queriam dizer com música, né? Porque
Tinha a música mundana, tinha a música universal das esferas, né? Tinha aquela coisa, tinha aquelas distinções. E a maneira com que a gente pensa que a coisa acontecia é que a música não era apenas a coisa tocada, mas sim tudo o que estava ao redor, né? O comportamento das pessoas. Você vai ver Sócrates preocupado na República com que tipos de modos devem ser tocados. E aí, tipo, com modo, hoje, modo a gente pensa tipo numa escalinha ali, né? Tipo dórico, frio, mixolido, essas coisas. Mas pra eles a gente pensa, né? Tipo, parece justo e razoável que a gente imagine que eles estavam falando de uma série de coisas, do modo não só ser a escala de exposição dos tons, mas tudo o que estava ao redor, o próprio ritmo que era usado no acompanhamento, como as pessoas estavam se vestindo, o que é que elas estavam fazendo, né? Tipo, tem a música para uma festa, tem uma música para uma solenidade, tem uma música para uma marcha rumo a uma guerra. Então, os gregos tinham essa dimensão, os medievais tinham essa dimensão. A gente desenvolveu a música mundana num nível que eles não podiam desenvolver, né? Tipo, com Bach, a gente tem lá, finalmente, a igualdade dos semitons e a música ganha uma liberdade muito, muito grande, né? A liberdade de formar a harmonia, né? De você ter vozes que podem caminhar agora distintamente, né? Antes a gente tinha, na Idade Média, a gente tinha o organum, né? Que era tipo uma melodia sem marcação, com ritmo, mas sem marcação de compasso, né? Sem aquela coisa do pulso. E todo mundo cantando a mesma coisa. E aí você tinha o organum paralelo, depois que foi tipo o primeiro desenvolvimento da polifonia, que era uma outra voz, tipo geralmente em quarta ou em quinta, paralelamente seguindo aquela melodia. Mas ainda não havia independência entre as vozes, né? Quando a música vai se desenvolvendo, a Inglaterra desenvolveu polifonia, né? A França foi desenvolvendo, a Itália foi desenvolvendo, mas ela chega ao seu ápice realmente com Johann Sebastian Bach, quando ele propõe o temperamento por igual, né? Que aí as discrepâncias que haviam entre os tons quando você tentava quando você tentava gerar a escala apenas com a série harmônica, né? Tipo com a ideia matemática, pitagórica e tal, você chegava nos intervalos que, se você tivesse um instrumento afinado em um tom, se você fosse tentar tocar a mesma melodia numa outra tonalidade, ia sair tudo desafinado, né? Então ele igualou os semitons, porque embora ficasse um pouquinho desafinado do que seria a consonância perfeita, né? Você ganha essa liberdade de poder mudar os centros tonais. Porque ainda assim o caráter dinâmico do tom não se altera, né? Tipo, a segunda continua funcionando como segunda, embora ela esteja um pouquinho desafinada. A quarta continua funcionando como quarta, embora ela esteja um pouquinho desafinada, mas proporciona que você possa ter um concerto, por exemplo, né? Que você possa ter um violino tocando com um piano, né? Se você fosse usar a afinação pitagórica para afinar um violino e um piano, tipo, eles já iam se desconectar na segunda nota, na terceira nota, né? Então, a nossa música se desenvolveu muito nesse sentido, né? Da técnica musical e de resolver problemas que eram inerentes à matemática da música. E aí, esse compromisso gerou toda essa riqueza da nossa música clássica ocidental. Mas ele gerou também um outro problema, que é o problema da especialização. Essa outra dimensão da música, dos movimentos da alma, tipo, ela foi se perdendo. Obviamente não no início, né? Tipo, era um compositor que estava pensando sempre no divino, né? Tipo, Beethoven escreveu... Tipo, quantos desses compositores não escreveram missas e tinham essa dimensão muito, muito forte neles? Mas o tempo foi passando, né? As técnicas musicais foram ficando consolidadas, se separando desse corpo de obras e podendo ser utilizadas para outros propósitos, né? E aí você começa a ter, a partir do século XIX, o fenômeno da massificação da música, né? Começa com o mercado editorial primeiro, com, né, a impressão em larga escala de partituras e
e os concertos podendo ser tocados no mundo inteiro, ou na sala da sua casa, quando você toque, né? E depois, no século XX, com as técnicas de gravação e os aparelhos de reprodução, tipo, a coisa chegou para um nível que, tipo, a música é uma coisa que é extremamente especializada. Tipo, a especialização já se divorciou completamente de todas essas perguntas de finalidade, de propósito, o que é que uma música faz na sua alma, que tipo de movimento ela impõe a você, para ser um mero divertimento, uma coisa que a gente tá ali, tipo, no elevador e tá rolando, a gente tá no barzinho e tá rolando, tá entendendo? E você tá lá no hotel e eu tô fazendo, né? Então, assim, a música tem um propósito, ela tem propósito, mas ele não é apenas um, né? Mas eu acho que existe uma correspondência entre os movimentos na música e os movimentos na alma. Isso que você falou agora no finalzinho me lembra a ideia de que nós somos como que herdeiros, né, de uma grande fortuna, mas estamos, enfim, não sabemos manejá-la, né? Ou seja, a gente pegou essa técnica aí que fazia sentido quando o Bach desenvolveu ela, mas, ou seja, a vida ficou meio fácil, né? Então dá para, né? Sim, sim. É engraçado porque os elementos musicais, quando a gente ganhou o acesso realmente direto à polifonia, né? Você tem um piano ali afinado com os 12 semitons por igual, você pode tocar uma música tipo em dó maior que modula para ré maior, que depois modula, sei lá, para lá bemol, tipo, você pode passear pelas distintas tonalidades, você emancipou o elemento da melodia. Na época do Bach ainda era o contraponto, né? Mas depois vai chegando a harmonia, ela vai se verticalizando, né? Você vai surgindo a estrutura do acorde, realmente, que ela já estava implícita lá em Bach, ela já existia, mas ela vai se tornando mais vertical. Já Mozart já é um compositor mais, tipo, verticalizado a harmonia e as linhas se desenvolvem, né? Beethoven também, tipo, aí a coisa vai... Aí depois a harmonia vai se emancipando também e os experimentos com o ritmo também e o ritmo se emancipando. Então essas coisas elas vão se desenvolvendo e se separando, assim, de maneira que você pode fazer hoje uma música basicamente só com ritmo. E aí como é que você articula essas coisas todas de volta e como é que você articula isso aí com um sentido original para as coisas, né? Como é que você articula isso aí com uma finalidade, né? Porque essas forças que mantêm a música viva, ativa, né, possível, elas vêm do logos, né? Então elas vêm de um lugar onde há intelecção. Tipo, as coisas não são simplesmente por acaso, né? Tudo que você faz musicalmente tem uma consequência, embora a gente meio que fique anestesiado a elas hoje. Você tem um projeto, um curso chamado Clínica do Analfabeto Musical. Eu queria saber, na sua opinião, qual que é o limite para educar musicalmente as pessoas? Quer dizer, aquilo que você faz nesse curso é possível de aplicar, por exemplo, numa escola fundamental, para crianças e adolescentes? A ideia é que sim, né? Porque, veja, o único empecilho para isso ser aplicado seria se você tivesse uma população imensa de pessoas com amusia, né? Pessoa que não consegue distinguir ruído de tom, né? De tom com significado. Ou então, tipo, as pessoas que têm surdez tonal realmente, né? Que as notas para eles tanto faz, tipo, eles não conseguem escutar muito bem o dinamismo, mas a existência dessas pessoas, né? Essas pessoas existem, mas é uma minoria, assim, é muito, muito, muito raro você achar que alguém seja tipo. A maioria das pessoas é uma questão de que eles não sabem no que prestar atenção. No que é que você está prestando atenção? No que é que você precisa prestar atenção na melodia? Tipo, o que é esse tal desse movimento que a gente tá escutando? Então, eu acho que sim. A ideia não é nem minha, a ideia é do Victor Zuckerkandl, né? Que foi um musicólogo austríaco, e quando ele estava na St. John's College em Anápolis, ele chegou à conclusão, né, que as pessoas estavam buscando uma educação liberal, mas não tem como você ter uma educação liberal sem você falar de música também, né? Porque, tipo, boa parte das grandes obras da nossa civilização estão escritas numa linguagem tonal, né? E aí você precisa ter algum
algum conhecimento de música, né? E como a coisa ficou tão especializada, né? Que você tem cursos de teoria musical e aí, por outro lado, você tem os cursos de apreciação musical, que é um negócio meio empombado, meio assim, vamos tomar um bom vinho em Barcelona e escutar a Segunda Sinfonia de Tchaikovsky. Tá? Isso aí não vai adiantar de muita coisa para você estar presente ali realmente naquela coisa, você experienciar aqueles movimentos que existem. Mas a ideia do Zuckerkandl era justamente fazer com que aquilo virasse, com que aquele livro dele chama The Sense of Music, né? O sentido da música. Era que aquilo virasse um curso, virasse algum método educacional para a música saísse dali. E ele foi muito bom no que ele fez. Realmente, eu acho que o cara consegue ensinar a música para uma pedra ali. Por isso que eu falei a língua do analfabeto musical. Porque, de certa forma, é isso que acontece. A gente tá vivendo uma época de analfabetismo musical, porque ele é análogo ao analfabetismo funcional, né? Tipo, você não entende o que lê e você não entende o que ouve também. E a pessoa que não entende o que lê, geralmente porque ela também não entende o que ouve. O cara tá lá lendo um livro, aí tipo, ele vai passando pelas palavras, ele vai lendo um post de Instagram, né? E ele vai passando pelas palavras, tipo, sem pensar tipo, no tom do autor, na pontuação, o que é que tá implícito ali, né? Então, tipo, essa funcionalidade tipo, vai se perdendo tanto na língua escrita quanto na linguagem tonal. Quando a gente pega as músicas das variadas épocas, existem basicamente duas teorias aí que podem brigar aí. Na sua opinião, a música de uma época, ela tem mais potencial para forjar as almas das pessoas que estão ali naquele ambiente? Ou, por outro lado, aquela música é um retrato do que se passava nas almas das pessoas? Entendeu? A resposta é sim. Era mais o input ou mais o output? A resposta é sim. Sim, as duas coisas? É as duas coisas. A gente vive, né, no mundo... O mundo musical, ele é esse mundo de tensões. A mesma medida que ele molda, ele também está dando ali para você a chave dos próximos passos que você vai tomar, né? Então, quando você olha para a música de cada época, a gente também tem que ter um certo cuidado, tá? Tipo, né, de não cair muito na ideia de espírito dos tempos, né? Mas sim, obviamente você vai ter desenvolvimentos, por exemplo, como o desenvolvimento do automóvel, né? O desenvolvimento do automóvel acelerou a vida das pessoas. Você não vai, tipo, se você pega, por exemplo, uma peça, um Presto interpretado no século XX, né? Você imagina como era um Presto na época barroca, né? A noção de rápido do cara era o quê? Era o que ia um cavalo, né? Tipo, eram as condições da vida da época. Mas, ao mesmo tempo, né, o desenvolvimento da música, né, nessa época também vai te levar ao que irá por vir. Também pode sugerir já uma certa aceleração, né, para um próximo tempo e você ter isso meio que carregado para outra época, né? É fácil olhar para o barroco e para o classicismo, tal, tipo, um meio que como consequência do outro, mas não é bem assim que a coisa não é bem assim que a coisa funciona, mas a coisa também funciona assim, né? Existe uma evolução, né, que você vê, tipo, a música de uma época se transformando na música de outra, mas também existem, né, as músicas que a gente não ouviu, os compositores ruins que estavam lá na época, né? Compositores que estavam fazendo, tipo, que estavam fazendo música velha, pastiche, né? Por exemplo, Salieri era um grande compositor, mas ele não compôs música, tipo, que era muito... que é o que a gente terminou associando com a época dele, né? Que é a época de Mozart, depois a época de Beethoven. Ele ainda escrevia do velho jeito, né? Então, embora não exista realmente assim, um grande espírito do tempo que carrega tudo igualmente ao mesmo tempo, existe uma certa continuidade de desenvolvimento da música influenciar o desenvolvimento da própria música, né?
e da vida em sociedade influenciar a música e a música também influenciar como é que você vai dizer Wagner, por exemplo, aquele espírito quase, aquele espírito pagão realmente, né? De glória e de batalhas e tal, tipo, aquilo é porque o espírito do tempo, da intelectualidade da época, tipo, Nietzsche estava escrevendo, ou é porque ele influenciou Nietzsche desse jeito? As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Não tem como você separar uma da outra, né? Eu acho que aquilo que o Olavo chama da unidade do real se aplica, obviamente, né? Se aplica sempre, mas especialmente aqui é um lugar onde a gente tem que pensar, tipo, a gente se pergunta, né? Nature versus nurture, né? O que é natural e o que é condicionado. As duas coisas acontecem ao mesmo tempo. Elas se articulam sempre na realidade, né? Elas não estão separadas nunca. Um músico, um conjunto ou um movimento que você acha que é subvalorizado e um que é supervalorizado hoje? Eu acho que subvalorizado são os cantos gregorianos da Idade Média. Eu acho que a gente tem muito a aprender voltando para aquilo, tipo, e mergulhando naquilo um pouco mais. O que eu acho que é super valorizado é o romantismo. Eu acho que a época romântica de grandes compositores, né? Tipo, poxa, Liszt, Chopin e tal. Mas eu acho que que tem uma super valorização porque esse tipo de música proporciona uma certa afetação emocional, assim, nas pessoas, de um culto a um culto a uma afetação exagerada, tá entendendo? E eu acho que, principalmente em tempos como esse que a gente vive, aquela sobriedade, aquela profundidade da simplicidade que existia na música medieval, ela se faz mais necessária do que nunca. Você foi batizado na igreja e você mencionou que passou por um hiato metaleiro esquerdista, né? Até que tem retornado aos poucos para a igreja. Como é que você avalia essas pessoas que ainda hoje passam por esse ato, que infelizmente pode ser eterno? Quais são as objeções que elas... Eterno mesmo. Não, porque o hiato pode passar, poxa. Pode passar. No seu caso, passou. Em alguns casos, mas é que, tipo, quando você falou hiato eterno, tipo, até me deu um medo aqui. Tipo, eita, um hiato entre eu e Deus eterno é o inferno. É uma contradição, né? Mas é verdade. O que você diria para essas pessoas que estão nesse ato, têm má vontade com religião, olham com muita algeriza, enfim, levando em conta a sua própria história, qual que é o passo que pode ser dado aí para começar um namoro aí? Eu acho que é fazer a lição de casa, realmente, cara. Bom, tem pessoas que querem, já sentem a necessidade, já, tipo, eu sinto que eu quero voltar para a igreja. Aí você faz as coisas simples, né? Tipo, reza o texto todo dia, vai pra missa, tá entendendo? Mesmo que você não comungue, mesmo tipo que você ainda não tenha, né, que você não possa fazer isso, tipo, vá e participe. Se você está revoltado com o negócio, para não sei o que, vai procurar saber qual que é a história da igreja, né? Eu comecei com a minha volta, o meu retorno ao catolicismo, ele se deu via essa minha experiência com os protestantes, na verdade, né? Foram pessoas que me receberam, né, de braços abertos, né? Eu vi, né, eles orando com muito fervor, né, tipo, clamando a Deus com muito fervor. E aquilo me abriu para a possibilidade, né? Mas aquilo não era o suficiente para mim. Eu precisava saber mais. Porque eu nunca fui um cara muito... Eu digo para as pessoas, eu acho que eu sou um cara meio morto por dentro, tá entendendo? Porque eu sou um cara meio morto por dentro. Porque eu nunca tive grandes experiências arrebatadoras, nem nada, não, tá entendendo? Tipo, eu sempre vejo pessoas falando assim, teve aquele momento que Deus se mostrou para mim, não sei lá. Tipo, isso para mim sempre foi tudo muito estranho. Mas, ao mesmo tempo, ter algo dentro de mim me falando, tipo, tem uma verdade aqui, tem uma verdade aqui, tem uma verdade aqui. E quanto mais eu fui buscando saber, tá, beleza, eu entendi que
que o Cristo era a pessoa, que a fé era uma confiança nele e tudo mais. Tá, mas, além disso, existem outras questões, né? Existem outras questões que vão surgindo na cabeça do cara. Tipo, qual é a natureza da salvação? Tipo, o que é essa tal dessa eternidade, né? Como assim Pai, Filho, Espírito Santo? E aí você, para investigar essas coisas, você vai ter que entrar na tradição. A coisa mais misteriosa para mim sempre foi a Bíblia, né? Tipo, como é que a gente trata a Bíblia às vezes como se ela tivesse caído do céu, né? Tipo assim, ela caiu escrita assim, tipo, pá, né? Por ser a palavra de Deus, é muito fácil a gente pensar assim também, né? Mas o que é que separou o joio do trigo ali, né? Quanto não foi dito acerca acerca daqueles assuntos, né? Quantos livros não foram escritos quem foi que fez isso aqui? Tipo, qual é o elo entre os acontecimentos narrados no Evangelho e a redação dos textos? Esse elo é a igreja. Então, eu diria que quem tiver buscando esse espaço, que se intere disso, a história da igreja, né? Quanto mais próximo você for chegando, o que os protestantes chamam de a igreja primitiva, né? Eu acho que você vai enriquecer a sua experiência. Mas você tem que chegar lá e ver onde é que a gente tá agora, né? Porque o que é legal da Igreja Católica, para mim, que é impressionante, é o corpo da continuidade das discussões. Os problemas surgem, eles são debatidos, tem polêmica, né? Até durante a Inquisição, né? Vamos ver o que é que esse cara aqui tá falando, vamos ver se é verdade ou não, vamos debater se é isso que ele acredita mesmo, e aí a gente vai chegando nesse corpo, né, de opiniões, de uma doxa em relação aos textos revelados, né? Que é difícil você passar a vida e você não se questionar, né? Será que é a opinião que eu tenho sobre esse aspecto aqui desse texto revelado, que é a palavra de Deus, é uma opinião correta, né? Então a ideia de ortodoxia, para mim, é fundamental. E todo mundo que quiser ter um entendimento melhor disso aí vai ter que entrar para uma investigar, vai ter que adquirir uma certa ortodoxia. Graças a Deus, né, pessoas muito melhores que a gente já fez isso pra gente, né? A gente tem... você não precisa ter um Aristóteles em cada canto tentando reinventar a roda. Aproveita, né, que nós somos homens, a gente tem a linguagem. Deus é tão bom que ele deu essa ferramenta pra gente conseguir comunicar essas verdades para um pro outro, né? E a gente poder chegar no estado da questão. Então, para mim, é inteirar-se do estado da questão. Queria entrar um pouco no seu programa Rasta News, que com certeza mudou um pouco aí a sua vida, né? O que mudou desde que você começou e ficou com certeza mais famoso ainda, no Brasil pelo menos, do que era? Estou trabalhando mais. Essa é a parte ruim, né? Poxa. A parte boa é a quantidade de gente incrível que eu terminei conhecendo por causa disso, né? Tinha gente que eu já conhecia antes por causa do Instagram, né? Gente tipo o Guilherme Ribeiro, o Thomas Juliano. Mas esse negócio do Rasta News trouxe gente que eu nem imaginava que vem pra mim e diz, pô, eu assisto o programa e tal. Eu digo, eita, o cara tá vendo. Eu tô andando na rua aqui, pô, Rasta. Eu digo, pô, a galera me reconhece na rua, é engraçado isso aí. Uma coisa que eu nunca pensei que fosse acontecer, mas é uma coisa que se fosse acontecer, eu pensava ia acontecer lá, distante, não, mas tá acontecendo agora já. O que eu acho mais legal do negócio do Rasta News é eu poder falar algumas pequenas verdades aqui e ali, usando esse senso de humor. Para mim, isso é uma válvula para soltar um monte de coisa que eu tenho aqui. Tem uma catarse ali que acontece quando eu estou fazendo o texto que eu estou interpretando e tal, e que tem um aspecto quase de a possessão daimônica lá, né, do Sócrates.
Porque se você for pedir para eu explicar realmente, né, como é que eu faço, né, se eu for fazer aplicar um método socrático a mim, tipo, vai ver que eu não sei nada nada de comédia. E nem os críticos que escreveram sobre comédia sabem também, né? Quando você vai chegar no final, nos pormenores. Então, tipo, tá sendo uma experiência muito interessante para mim. Você falou que usa o humor para falar pequenas verdades. Fica claro que não é um programa só humorístico, né? Mas eu fico pensando, eu acho que não tem nenhum humor que seja só humor também, né? Como é que você vê isso? Eu acho que tem sempre alguma coisa séria, não? Sempre uma intenção fundamental. Mesmo o humor mais escrachado, me parece que tem sempre uma outra intenção, ou boa ou ruim que seja, mas tem alguma intenção por trás, né? Existem tipos de humor mais pretensiosos e menos pretensiosos, né? Eu sempre gostei dos menos pretensiosos, né? Tipo, fui criado vendo Hermes e Renato, né? Que é bem não pretensioso, mas é incrível. O que eu acho legal é que, tipo, eu não sei se é a intenção do comediante ou não, mas ele toca ali, tá entendendo? Sei lá, eu assisto Hermes e Renato, tá entendendo? Tipo, e o cara criou a dona máxima, tá entendendo? Do Sim a Bolsa. Tipo, eu não sei se ele tava pensando em fazer uma puta crítica social foda, mas, tipo, a dona máxima representa é um arquétipo brasileiro. Existe um monte de dona máxima por aí, pô. Tá ligado? Existe, já vi. Eita porra, tá ligado? E isso se articula com aquele texto do Olavo que eu mencionei lá no início, de pobreza e grossura. A maneira que a dona Máxima trata a Jaqueline, obviamente, não é muito engraçado. Tipo, você tá querendo brigar? Você me bateu? Tipo, vai lá e, tipo, e quebra a cara da menina. Mas eu não sei o quanto a intenção tá no comediante e o quanto é realmente aquela... É por isso que eu gosto da ideia da possessão da musa, tá entendendo? Mas sim, existe uma intenção. Se é do comediante, se não é, tipo, isso aí fica... Eu gosto de deixar isso aí em aberto. Bom, acho que um bom exemplo dessa mistura é a expressão já consagrada que, não sei se foi você que criou, mas você veicula muito, que é a bigodagem, né? Bigodagem é um assunto sério, né? Eu até fico chateado quando as pessoas ficam usando assim a expressão a torta e a direita. Então vamos aproveitar aqui e fazer como Sócrates, vamos definir a bigodagem. A bigodagem você fala que é uma falta de accountability. Explica pra gente aí. É poder e responsabilidade, cara. Toda vez que o cara chega com uma promessa maravilhosa, né, mundos e fundos, vai ser muito bom, vai dar tudo certo, tipo, mas aí o cara tá se valendo apenas do melhor cenário possível, né? Tipo, na melhor das hipóteses, né? Tipo, é isso aqui que vai acontecer. O cara chega sempre com isso, né? Mas o cara não considera a pior das hipóteses, não considera o que pode dar errado, tá, não sei o que lá. Você tem que se fazer a pergunta: quem é que vai se fuder com isso aí? É o cara que tá propondo a maravilha ou é a pessoa para quem ele tá propondo? Se for a pessoa a quem ele tá propondo, é bigodagem. Então, tipo, é aquele negócio, de quem é o parreco. Parece algo próximo da mentalidade revolucionária do professor Olavo de Carvalho. Exato. Sim. Tem. Porque todo revolucionário é um bigodeiro, né? Todo revolucionário é um bigodeiro. Toda proposta revolucionária, ela sempre vem com um fim maravilhoso, né? Tipo, a sociedade sem classes, né? Ou para, sei lá, para quem for daquela vertente racista lá, tipo o Reich dos 1000 anos, né? Tipo, de triunfo, tipo uma época gloriosa e não sei o que lá. É sempre assim, né? Nunca é tipo, ninguém foca tipo, nos problemas que a gente vai ter no caminho. Isso aí é um detalhe apenas, né? Karl Marx mesmo lá na ideologia alemã, né? Tipo, como é que vai ser a sociedade, né? Tipo, ele, não, o cara vai pescar de dia, vai caçar à tarde, à noite ele vai jantar e fazer crítica literária, mas ninguém diz quem é que vai produzir as coisas, né? Tipo, a vale de pescar, tipo, as coisas mais elementares não ficam aí. Tipo, e se der errado? Né? E as revoluções sempre dão, né? Quem é que vai ser responsável? Sempre é um mar de cadáveres de gente que não escreveu nada, né? Foi Roberto Campos que disse que né, todo fracasso geralmente tipo, tem a mão de algum economista defunto. A mentalidade revolucionária, ela é essencialmente bigodeira. Então, tipo, a bigodagem é isso, tá entendendo? A bigodagem não é uma quinquilharia que você compra, vou comprar umas bigodagens ali, não é isso, tá entendendo?
A bigodagem não é um divertimento, tá? Ô, Rasta, vai rolar uma bigodagem hoje. A não, bigodagem não é... parece uma certa malícia também, não é só isso. Né? É essa coisa tipo da falta de... Claro, obviamente, né? Como eu uso o termo, né? Então, se as pessoas querem usar como eu uso, tipo... Querem seguir sua escola, tem que ser assim. Isso, tá entendendo? Porque existem outros termos, existem outros motes e outras idiosincrasias que podem ser usadas aí, né? Para diversas... eu gosto de ter uma específica para cada um. O jovem ele não é um grande bigodeiro porque ele não tem muito poder ainda, né? Mas me parece que o jovem é um grande candidato, não? Pra mim, ele é porque ele cai, né? Ele cai nessas aí. Ele cai em bigodagem muito fácil, né? Ele é vítima? Ele é vítima e quer ser perpetrator, né? Tipo, ele quer aplicar aquilo ali. Por que ele está mais sujeito a isso? O jovem tem uma tendência ao totalitarismo muito grande, como o Nelson Rodrigues já disse. Porque tem essa questão do mundo, né? O jovem ele está muito preocupado com o mundo. É uma coisa, um movimento que ocorre o mundo, no sentido... Ele não sabe o que é o mundo. Né? O mundo, para ele, é aquela... Ele está preocupado com os problemas na África, né? Ele está preocupado com as borboletas do Afeganistão, tal, não sei o que lá. Mas ele não sabe o que está acontecendo na família dele, tá entendendo? Ele não sabe ajeitar um liquidificador, ele não sabe, tipo, cozinhar um feijão sem queimar, tá entendendo? Então, ele fica preso nesse horizonte de problemas que está muito distante dele, né? E ele, como não sabe resolver esses problemas, ele vai cair aonde? Ele vai cair nas soluções que sejam mais doces, né? Que soem mais doces, que sejam mais sedutoras. O jovem, ele é chamado, né, a ser seduzido. O que é terrível, né? Porque, tipo, é uma inocência, né? Uma inocência que poderia ser convertida em uma inocência santa, realmente, né? Ela é pervertida para resolver os problemas do mundo. Aí o cara termina caindo o quê? Tipo, o que é que vai resolver os problemas do mundo? É a destruição do capitalismo, é a destruição da sociedade de classes, é a destruição do Ocidente, a instalação, né? Tipo, todos esses grandes movimentos de massa, você pega, sei lá, fundamentalismo islâmico, nazismo, fascismo, comunismo, né? Integralismo, todo esse negócio, tipo, tem sempre o jovem entusiasmado lá tentando resolver os problemas do mundo, né? Do mundo que ele não sabe o que é. Você lembrou em algum lugar, não sei se foi em redes sociais, em algum vídeo que eu vi seu, uma frase de Boécio, de que a audição é o nosso sentido do aprendizado. Sim. Eu queria provocar o rasta filosófico aqui. Qual que é a função do silêncio na nossa formação, na formação e na educação do ser humano? Viu? Não entendi. Cara, a única coisa boa que o João Queijo fez na vida foi aquela 4 minutos e 33, né? Que as pessoas às vezes me perguntam, tipo, Racha, qual é a sua composição preferida? Escuta aí, 4 minutos e 33 de João Queijo. O cara passa 4 minutos e 33 de silêncio ali e o cara fica... O silêncio é onde todas as imagens que você recebeu, toda a informação que você ouviu vai se articular, né? O silêncio, o sono, esses momentos, eles são tão importantes quanto o momento de atividade, né? Em que você vai receber os insumos, o influxo de informação do mundo, né? Você não tem música sem pausas, né? Tem coisa mais dramática do que uma pausa bem utilizada, né? Você pega, por exemplo, a abertura lá do prelúdio de Tristão e Isolda, né? Começa com aquele... Ele atrasa... Você fica, meu Deus do céu, o que é isso aqui? Aí ele dá uma pausa,
fermata, né? Aquela pausa que é o condutor que vai decidir quanto tempo vai. E aí vem a próxima parte. Então, sem a pausa, a gente não tem música, né? Sem o silêncio, a gente não tem música. E sem o silêncio, você não tem a integração do conhecimento. Vai ficar o quê? Tipo, num falatório eterno, isso é impossível. Você acha que essa composição do John Cage cumpriu a função dela? Ela cumpriu a função dela. De trazer essa reflexão? Ela só que ela também, né, tipo, gerou também muito... Beleza, não é música aquilo, né? É um statement, é uma provocação. É uma provocação bem feita, né? Tipo, é engraçado você juntar uma orquestra, né? E você fica todo mundo em silêncio. Aí você começa a perceber os ruídos da sala de concerto. Tipo, alguém esbarra numa corda sem querer, né? Tipo, aí um cara se mexe e você escuta a bunda do cara na cadeira. Aí alguém dá aquela... né? Escuta a respiração de alguém que tá mais ofegante e tal. Então, chama a gente a prestar atenção nos nossos arredores. Mas tudo bem, depois disso daí já deu, né? Tipo, ninguém precisa fazer 4 minutos e 33, 2 ou 4 minutos e 33, 3. O ponto já foi feito. Esse é o grande problema das provocações modernas, né? Tipo, uma vez que você as faz, ela não tem mais o que fazer, né? Por isso que a modernidade é a época do tédio também, né? Você vai lá, beleza. Você só pode botar um pinico no museu assinado uma vez, né? Depois disso aí, você vai lá no MoMA. O MoMA, tipo, tem parte do Museu de Arte Moderna, né? Lá em Nova York. Você tem umas pinturas legais pra você ver e tal. Tipo, né? Você vai ver um Van Gogh, você vai ver um Rembrandt, você vai ver... Tem até Monet lá e tal. Mas aí você chega num andar que é só provocações. Só provocações. Tipo, sei lá, tem uma fita rolando ao redor de uma cadeira. Eu vi uma peça assim. Tem um quadro branco. Tá, tudo bem, eu já entendi isso aí. Entendeu? É tedioso. É muito tedioso. A modernidade e a pós-modernidade é muito tediosa. É por isso que os caras estão sempre tentando chocar mais e mais e mais e mais e mais. E vai ficando cada vez mais difícil chocar. Na sua cidade natal teve um caso, quem duvidar procurou no Google aí, na Federal de Pernambuco. Um rapaz estava lá no campus, de repente ele tomou um choque. Tinha um fio solto lá, caindo de uma árvore. Tomou um choque e começou a se contorcer. A galera se juntou em torno dele para aplaudir a performance, porque ele fazia parte da faculdade de dança. Sim. E acharam que era uma performance. O cara ficou ali no chão, escornado lá, pô. Olha aí, a confusão. Eu lembro dessa história, tipo, bom, Deus tem senso de humor, né, cara? Tipo, só pode. Mas realmente, tipo, é isso. Você vai ver... Nesse mesmo lugar que aconteceu isso aí, quando eu era pequeno, que eu comecei a estudar música no curso de extensão na Federal, eu tinha uns 8 anos. Então eu frequentava o CAC, né, que é o Centro de Artes e Comunicações, que pejorativamente o pessoal chama Centro de AIDS e Contaminações também. Eu ia pra lá pra ter minhas aulinhas de piano, minhas aulinhas de teoria, essas coisas. E eu via um pessoal muito estranho, né? Aí, um belo dia, eu tô indo pra um recital. Eu achava que o recital ia ser na salinha tal, pá, que era onde geralmente os recitais ocorriam. Mas eles tinham mudado o recital pra um auditório lá em cima e eu não sabia. Então eu fui pra salinha, cheguei na salinha, não tava correndo recital, tava rolando uma peça. O grupo de arte cênica lá, tipo, tinha um cara pelado, né, parecendo Jesus. E eu entrei na sala, assim, e apontou ele pra mim, você! Era uma improvisação, entendeu? Fazia parte do negócio. Ele veio andando assim em minha direção. Eu fiquei aterrorizado com aquilo. Eu disse, meu Deus, o que é que eu fiz? Entendeu? Eu só tava atrás do meu negócio. Tipo, e aí ele
obviamente ele não tocou em mim, não encostou em mim, tipo, ele passou assim e... Nu? Sim. Tá. E foi, né? Ele saiu, aí ele entrou numa outra salinha assim, e eu fiquei tipo, que isso que aconteceu? Eu peguei e fui procurar. Então, assim, são coisas tediosas, realmente. Pra mim, beleza, me causou aquele espanto, né? Tipo, beleza, a provocação foi feita. Você! Tipo, sim, eu. Sou eu. Sou eu aqui. O fato dele estar nu foi um pouco chocante, né? Tipo, mas tudo bem. Então esse é o nível de coisa que, tipo, veja, quando eu tinha 8 anos, isso faz, sei lá, quase 30 anos. Então... A música que é feita hoje em dia e é consumida pelas massas, eu falo de funk tipo Anitta, Sofrência, esse tipo de coisa. Você acha que há algo de bom a ser tirado aí, algum estudo, enfim, isso pode gerar algo bom? Mesmo que com efeito, mesmo que por sinal contrário? Cara, veja, todo material musical ele pode ser usado, né? Tipo, às vezes na música da Anitta vai ter uma melodia, vai ter um pedaço de melodia, vai ter um fragmento de melodia que você pode fazer, pode escrever uma fuga com aquilo ali, tá entendendo? Tudo depende da imaginação do compositor, né? Então você precisa de grandes... o problema não é o material musical que tá ali, você pode fazer qualquer coisa com aquilo ali. Você pode pegar, sei lá, uma música do Pablo Vittar e você pode fazer uma sinfonia com um tema que tá ali, tá entendendo? Você vai tirar ele daquele contexto, né? Você vai pegar, tipo, a estrutura melódica do negócio e você vai, né, orquestrar, desenvolver, criar variações, tipo... não é difícil fazer isso. O problema dessas músicas não é esse, né? O problema é o uso excessivo de repetições, de sensualismo e tal. Ele vai te deixando num lugar animalesco, realmente, tá entendendo? Porque existe um lugar para esse transe, né, que a música é capaz de provocar no cara, pelo ritmo e pela batida e tal. Mas esse lugar, ele é um lugar religioso, é um lugar cerimonial, tá entendendo? Quando você tira ele desse elemento e você coloca ele no mundo, assim, tá entendendo? Eu acho estranho que as pessoas fiquem espantadas ainda. Eu nem sei se as pessoas ficam espantadas mais, mas às vezes eu vejo as pessoas, tipo, ocorreu um estupro num baile funk, ocorreu um assassinato na Noruega com uma banda de black metal. Tipo, cara, olha o que os caras estão fazendo, pô. Tipo, é óbvio que isso ia acontecer. Eu lembro quando surgiu o Marilyn Manson, né? Tipo, eu até curto o Manson, tem várias músicas da hora dele, assim. Mas era óbvio que aquilo ali era um cara perturbado pra caramba, assim, né? Tipo, a música era perturbada, né? As letras eram perturbadas, o ritmo era perturbado, tipo, tava tudo ali. Um grego olhasse aquilo ali, tipo, ele dizia pra tudo na hora, tipo, isso aqui não vai dar merda, né? E quem é que dizia, né? Eram as senhorinhas, né? As senhorinhas cristãs, tipo, lá nos Estados Unidos, minha filha, não escuta isso não, que isso aí é a música do capeta e tal, aquela coisa assim, né? Que é difícil de você levar a sério quando vem a velhinha, mas aí, tipo, décadas depois, tá lá o maluco sendo acusado de um monte de coisa. A galera descobre que o cara tem um vidro de tortura, uma cela de tortura na casa dele, que ele colocava as namoradas dele de castigo. Tipo um aquário isolado, em que ninguém pode ouvir o grito da pessoa, né? Então... Daí você tira, né? Exato, mas, velho, você olha pro show do cara, olha para o que o cara é, olha pros videoclipes do cara, tipo, é lógico que ia dar nisso, né? Então, obviamente, isso nem sempre acontece, mas, tipo, a gente tem que entender que a música não só ela diz coisas sobre a gente, mas ela também fala pra gente o que fazer. Tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. É o que eu digo quando eu falo, a música vai te levar a algum lugar. Então o problema principal da fuleiragem music, assim, tipo, não é exatamente o material
material melódico pobre e tal, porque, tipo, o material melódico mais pobre do mundo, tá entendendo? Que é material mais simples do que um pam, 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 né? Tipo, um funkeiro pode fazer isso aí, né? Acho, inclusive, que já fizeram, né? É o que você vai usar, como você vai usar e para onde isso vai levar as pessoas. Esse tipo de música leva a uma cultura sensualista, gadística, né? Tipo de muita putaria, azaração. E quem ganha com isso são os poderes do mundo, né? São os governos. Quanto mais caos você tem, né, gerado por uma cultura assim, mais você vai precisar tipo de gente para lidar com aquilo, né? Quanto mais você vai tirando o jovem do seio da família e colocando ele na teta da raparigagem, mais você vai precisando tipo do Estado para vir crescendo e tomar conta das consequências negativas, né? Quem é que vai distribuir anticoncepcional? Quem é que vai pagar pelos abortos? Né? Quem é que vai policiar as ruas? Quem é que vai, né, criar as creches e as escolas, né, para os Enzos e as Valentinas? Né? Quem é que vai lidar com o crime estimulado pela cultura ostentação, tá entendendo? O cara, tipo, quer ter o negócio que ele não pode ter no momento, ele vai lá e, tipo, comete um ato de violência, tá entendendo? Porque ele quer satisfazer aquele... Não é só o desejo sexual aí, né? Tipo, é o desejo de consumo, né? Aquela concupiscência no sentido de desejar as coisas materiais, né? Tipo, de querer... Quem é que vai lidar com a fraude, com as fraudes que são geradas por isso aí? Tipo, tudo isso traz a necessidade de mais e mais regras, mais e mais regras. Quanto mais entregue aos vícios, quanto mais entregue ao lado animal, o homem vai precisando de mais e mais lei, mais e mais... Então a gente termina no mundo que a gente tá entendendo? Que tudo é proibido e tudo é permitido ao mesmo tempo. Né? Você vive uma libertinagem eterna, mas você não pode fazer tal coisa que... você não pode falar assim, entendeu? Você não pode chamar tal comportamento, não pode fazer uma piada, você não pode fazer nada, tá entendendo? Tem um moralismo muito grande junto da libertinagem, que é para tentar lidar com a dor que essas coisas causam. Então, tipo, esse tipo de música causa dor. Ele vai te levar para um lugar de dor, para um lugar de bestialidade. Tu vai se lascar nisso aí, porque tu não foi feito para isso. Tu tem esse elemento, mas tu não foi feito para isso. Bom, eu já ia entrar no tema da política aqui. Algumas das pequenas verdades que você traz no Rasta News tocam, de algum modo, a política, né? Na sua opinião, a democracia é o pior regime, exceto todos os outros? É uma boa frase essa, eu concordo com ela, assim, mas em partes, né? A democracia é aquela coisa que, tipo, ela vai sempre dar errado, né? Vai sempre degenerar numa tirania. Eu tô com... Nesse ponto, eu tô com o Guilherme Freire. Eu acho que, tipo, que mesmo... Não existe regime democrático. Tipo, o único regime que existe realmente é a monarquia. Sempre alguém tem um mando, né? O mando é quando a existência daquela pessoa, a vida da pessoa e a ordem da polis são a mesma coisa, né? Você teve momentos da história em que inúmeros momentos da história em que você tem um indivíduo que é a vida dele, a maneira com que ele a leva, que altera tudo, né? Você pega tipo um cara da grandeza de um Napoleão, por exemplo, né? Ou da grandeza de um Carlos Magno, né? Ou do nosso próprio Dom Pedro II, né? A vida do cara é a vida da polis. No momento que ele vai embora, né? No caso de Dom Pedro, no momento que ele vai embora, tipo, a vida da polis vai embora também. E o Brasil fica abandonado, né? Tipo, a nossa história da República é meio que um pardieiro nisso aí, né? Então, para não entrar muito naquele negócio da democracia, o Deus que falhou, eu sempre uso aquela metáfora do braço, né? Tipo, você tem um cara sem braço e aí você tem um braço infectado que você vai colocar no cara para o cara poder, né, operar. A democracia é isso, né? Você tem que estar sempre, tipo, limitando ela. Você está sempre tendo que impedir que a infecção se espalhe e mate o
e mate o corpo. Né? Bom, já que na sua opinião só existe regime monárquico, quem é que manda no Brasil hoje? Quem que personifica? Ninguém manda nessa porra. É um pardieiro de... Aí é que tá, né? Quando você não tem um mando verdadeiro, você tem, tipo, uma série de forças, né? Que vão tentar substituir o mando. Aí o mando eu já uso mais, tipo, no jeito que Ortega y Gasset usa, né? Então, você tem hoje... O STF tem uma força muito grande. Os deputados têm a Câmara e o Senado têm outra espécie. O Centrão, ele tem uma outra espécie de poder, né? O presidente tem virtualmente nenhum. E nesse panorama ninguém manda realmente. A quem a gente vai olhar, né? E ver o exemplo, tipo, e que vai conduzir, que essa pessoa vai conduzir, tipo, não é conduzir, tipo, cagando regra, tá entendendo? É a vida da pessoa, né? Napoleão liderou a França assim, mas ele nunca, por exemplo, Ortega Gasset fala isso na Rebelião das Massas, né, que Napoleão conquistou a Espanha, mas ele nunca mandou na Espanha. As pessoas não olhavam para a vida do Napoleão com legitimidade, né? Bolsonaro, por exemplo, teve um momento que ele teve o mando, que foi o momento que ele tomou a facada. Acho que eu ia perguntar, se você acha que ele tinha o potencial para ser essa pessoa sim, por que não conseguiu exercer? Porque a janela é muito curta. A janela é muito curta. Ele tomou a facada, né? E naquele momento, assim, tipo, o povo inteiro viu, cara, esse cara... Aí, ali sim, tipo, no imaginário do povo veio aquela coisa girardiana, realmente, né? Do fármaco, do bode expiatório, né? Então, ali, naquele momento, ele teve o mando. Esse cara, ele tá dando a vida, mesmo que simbolicamente, né? Mesmo que, tipo, ele, né, não tenha sido uma coisa que ele planejou, mas aquilo foi um momento em que isso, né, na cabeça do povo reverberou, né? A gente teve momentos assim também com aquela primeira manifestação dos caminhoneiros. Foi uma coisa assim, foi um movimento popular muito forte, em que os caminhoneiros tiveram o mando do Brasil. Mas essas janelas, elas são sempre curtas, né? E se você não tem o horizonte imaginativo para você usar os seus meios de ação para agir em cima daquela situação, você não vai fazer. Me parece que o presidente resolveu ir pelo caminho tradicional do político brasileiro. Vamos fazer articulação aqui, negociar aqui e tal, não sei o que lá. Não vou julgá-lo por isso, mas só vou dizer que ele perdeu o mando. Você não parece muito fã do pensamento anarcocapitalista. Eu sou um fã na comédia, né? Mas aqui não há uma anarquia, né? Nunca existe uma anarquia. Não faz sentido que não haja uma anarquia. Aí os anarcocapitalistas vão fazer aquele argumento aqui. Ah, não, mas é uma ordem. A ordem sempre vai existir, mas é uma ordem espontânea. Então é uma anarquia, né? Eu não discuto muito sobre anarcocapitalismo, mas eu adoro os memes, né? Eu adoro... eu acho que tem aquelas... O anarcocapitalismo é cheio de pequenas verdades cômicas, né? Você acha que é uma boa discussão, né? Dá um bom papo. Dá um bom papo e tal, mas na hora de agir, ninguém vai instituir aquilo, né? Até porque não dá para instituir aquilo. Você tem que desinstituir para que as forças que sejam liberadas gerem catalacticamente essa tal sociedade ANCAP. Mas eu gosto dos memes. E Paulo Cogos está certo. Está certo. Um dos seus outros projetos é a Escola de Recuperação de Bigodes. Bigode aqui está em outro sentido, evidentemente, né? Não, ele tá no sentido ele tá no sentido de bigode, porque... recuperar quem era bigode. Tá recuperar os bigodes, entendi. Recuperar os bigodes, recuperar os caras que eram bigodeiros, entendeu? Entendi. Tipo, então, o cara, sei lá, é esquerdista, assim, tá ligado? Tipo, ele não sabe o mínimo... trazer o cara pra... Tipo, lê isso aqui, tá entendendo? Sem muito
sem muita catequese, sem muito tentando te converter, mas lê isso aqui, tipo, abre a tua imaginação para a existência dessas coisas aqui, né? É por isso que eu coloco mais obras de literatura no negócio do que eu coloco obra de política mesmo, né? Geralmente eu boto tipo umas 4 de literatura e umas 2, tipo uma de filosofia e outra de política. Aí tipo, aí você lê essas depois que você tem ali um horizonte imaginativo pela literatura. Então, uma das propostas suas lá, pelo que eu percebi, é ajudar esses jovens a fundamentar um pouco a sua ideia de mundo e saber argumentar, né? A gente percebe que a sua fluência verbal é um negócio impressionante, assim, e você fundamenta bem suas ideias. Como é que você se formou nesse sentido? Foi a partir do encontro com o professor Olavo de Carvalho? Você já tinha leituras anteriores nesse sentido? Eu sempre gostei de ler, né? Agora, o Olavo, ele deu um norte. E ele deu também os autores, né? Tipo, tinha muito autor que tipo, foi o velho que desenterrou, né? Que... Tipo, eu acho que eu nunca ia ter escutado falar de, sei lá, de Louis Lavelle se não fosse por ele, tá entendendo? Então, ele desenterrou um monte de gente pra mim que, tipo, que era... Eu ia por exemplo, eu gostava de ler, mas aí eu ia na livraria Cultura, por exemplo. Aí tinha o quê? Tinha Foucault, tinha Heidegger, tinha Derrida e tal. Tipo, nada contra ler esses caras, tipo, tem que ler mesmo. Mas só tinha isso, né? Você não achava um Eric Voegelin, você não achava talvez você achasse um Mises ali, né? Depois que a galera começou a desenterrar a escola austríaca, que o velho também ajudou a fazer, né? Então, sim, ele teve essa influência, com certeza. Além das contribuições da própria filosofia dele, ele teve esse aspecto de ser um curador de todo o conhecimento humano que veio antes dele, né? Bom, estamos chegando no final. Eu queria pegar 2 autores que você lê bastante, você valoriza, que são Ortega y Gasset e o próprio Tolkien. Uhum. Os dois em momentos diferentes da obra. O Tolkien, na verdade, é uma carta que ele mandou a um filho dele, né? Tratam da ideia de naufrágio, né? Sim. O Tolkien diz ao filho, falando da visão romântica das mulheres, que para ele não era muito interessante, que, na verdade, a companheira, a nossa companheira, nossa mulher, enfim, a mulher é nossa companheira de naufrágio. A ideia de naufrágio aí, como estando nesse mundo de naufrágio em busca de algo mais sólido, né? E Ortega y Gasset, também na obra que você mencionou, Rebelião das Massas, trata dessa ideia do naufrágio do ponto de vista filosófico. As únicas ideias que valem são as dos náufragos. Então, a proposta de um e de outro são diferentes. A gente pode vulgarmente dizer que o Tolkien vai mais para a ideia religiosa, né? E o Ortega y Gasset, que é um ateu, mais para a ideia filosófica. Eu pergunto a você, quais são as suas ideias de náufrago, se é que você já achou alguma em que se escorar, e se não, por onde você está caminhando? Eu não posso dizer que essa ideia é minha, né? Mas o meu naufrágio é me agarrar na realidade. Toda vez que eu estou sofrendo, toda vez que eu estou com algum problema, eu tento me colocar exatamente aonde eu estou, tipo, onde eu estou sentado, como é que está o meu corpo, como eu estou respirando, como eu estou comendo, eu estou me exercitando, tipo, todas as circunstâncias na minha vida. Eu olho para aquilo, tipo, o que é que está acontecendo comigo e tipo, me agarro naquilo. Ah, mas e se eu tivesse feito? Ah, e se... tipo, não trabalhamos com o futuro do pretérito, né? Tipo, eu tenho essa política. Eu quero me agarrar ao que é. Tá entendendo? Então, o meu naufrágio é esse. Tipo, a minha boia é... Eu quero me agarrar na realidade. Isso nem sempre é fácil. Volta e meia eu me pego perdido em fantasias e achando que coisas são reais que não são, né? E isso se dá por uma fé que eu tenho, né, de que a criação, né, o que é bom, né? Aquela velha história tipo de que Deus não faz o mal. Deus não é o autor do mal. Então, o que é real, você pode trabalhar com aquilo e isso se articula, né, com a questão da cruz é o maior
naufrágio, né? Tipo, ali, naquele momento, tipo, ele se agarra a ela mesmo. Tipo, o que é que tem na sua vida agora? Tipo, essa cruz aqui. Tipo, então, abrace ela. Né? E para terminar, uma pergunta importante que nós ainda não conseguimos responder. Quem manda nessa porra? Você tem alguma suspeita? Quem manda no mundo? Não, eu digo aqui nessa porra no Brasil mesmo. Tá entendendo? É um problema mais imediato. Quem é que manda aqui no Brasil agora? Perfeito. Você mencionou o Congresso, o Supremo, isso são veículos, né? São instrumentos, né? E tem a figura oculta, que é o chinês atrás, né? Perfeito. Rasta, muito bom papo, forte abraço. Bom Obrigado, retorno cara. aí Valeu. nos Estados Unidos e espero te rever em breve.